Puta de um clima de velório na Sociedade Esportiva Palmeiras. Nossa, ontem eu até estava acreditando, como vocês viram no vídeo, o Palmeiras abre o placar contra o Grêmio, o Atlético me faz o gol no Flamengo, eu falei, tamo no campeonato de novo. Mas depois que o Palmeiras toma um gol de lateral, é brincadeira, um gol de lateral, o Mikael nem sobe, né, Ô, Mikael, meu pai do céu, quem contratou esse cara? Olha, depois de tomar o gol de lateral, o Palmeiras se lasca todinho, o Flamengo vai lá e empata o jogo, né, no agregado de tudo lá, e o Palmeiras praticamente dá adeus ao Campeonato Brasileiro. Palestrino, fica comigo até o final desse vídeo, que aqui vai ser só um desabafo, eu falando alguns minutos das impressões que eu tive desse jogo, principalmente olhando para o seu Abel Ferreira, as desculpas que ele tem dado na coletiva de imprensa, a Leila Pereira rebatendo o Abel, o que para mim é muito impressionante. Ela deu uma rebatida aí nas falas do Abel, vamos repercutir com vocês aqui também. E vamos falar também de algumas coisas que está circulando na internet sobre valores que o Palmeiras gastou por esses jogadores, no caso os reservas que jogaram ontem contra o Grêmio e que não foram páreos para esse time limitadíssimo do Sul, tá? Não querendo desmerecer o Grêmio, mas o Grêmio faz um campeonato pífio esse ano e o Palmeiras, gastando aí 400 milhões de reais, não foi capaz de vencer essa equipe, tá bom? Não se esquece de verificar sua inscrição no canal, o seu like também é muito importante, não se esquece disso, você ajuda muito o nosso canal por aqui, beleza? Vamos falar do que o Abel Ferreira aí falou na entrevista coletiva e ele desceu críticas mais uma vez à arbitragem, vá, né? A arbitragem já virou espantalho, pra falar a verdade, né? Perdeu o jogo, a gente bate na arbitragem, já tá virando desculpa pronta, né? E o Abel fez isso na última coletiva de imprensa após a derrota do Palmeiras por 3-2 para o Grêmio, nessa última terça-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador afirmou, para quem assistiu à coletiva de imprensa, que muita coisa mudou, né, no torneio nacional após as polêmicas de arbitragem no duelo entre Palmeiras e São Paulo em outubro. Lembra do barulho que os caras fizeram por causa daquele pênalti do Ramon Abate-Abel que ele não marcou a favor do São Paulo? E de fato deveria ter marcado. O cara foi colocado na geladeira, que não vai resolver absolutamente nada. E o que gera questionamento de todos nós é por que o Ramon Abate-Abel foi colocado na geladeira por aquele pênalti que ele não marcou e o seu Wilton Pereira Sampaio não foi colocado e outros árbitros também que fizeram as maiores atrocidades de lá pra cá e também não foram colocados na geladeira. A gente fica se perguntando esse tipo de coisa, né? Esses critérios que a CBF faz de punir, vamos colocar assim, os seus árbitros. Só sobrou pro Ramon Abate-Abel, pros outros não aconteceu absolutamente nada. O que o seu Wilton Pereira Sampaio fez com o Palmeiras naquele jogo contra o Flamengo dentro do Maracanã também foi um absurdo. Teve o jogo aí de Bragantino e Flamengo também dentro do Maracanã. O jogador do Flamengo lá, que eu esqueci quem era, quase quebra a canela do Fabinho. Nem o VAR chamou, não aconteceu nada. Vocês estão sabendo que o jogador, o Fabinho, ex-Palmeiras, vai fazer cirurgia por causa dessa entrada que ele recebeu do jogador do Flamengo? E se não me falha a memória, nem cartão tomou, tá? O VAR não chamou nem nada, mas só o Abate-Abel foi pra geladeira, né? E o Abel até tem razão em algumas coisas que ele fala a respeito da arbitragem, e eu vou resumir aqui pra vocês, tá? A fala de ontem. Basicamente, Palestrino, ele disse o seguinte, ó, ele afirmou que a temporada do Palmeiras teria tomado outro rumo se o pênalti no clássico contra o São Paulo tivesse sido marcado, ou seja, a favor do São Paulo, né, na época. Dizendo que isso mudou muita coisa na sequência do Palmeiras, né? Ele também fez aí um forte desabafo sobre a diferença de postura entre a arbitragem da CBF e da Conmebol, ressaltando que são competições completamente diferentes, com gestões e critérios distintos. O técnico português também aproveitou para elogiar a segurança do árbitro na marcação dos pênaltis na partida atual contra o Grêmio, mas criticou outros lances não marcados, como a falta dura em Felipe Anderson. Ele também questionou o Palestrino na entrevista, tô resumindo para vocês aqui, ele criticou também que após o episódio do pênalti no Morumbi, como já disse para vocês, outros árbitros ficaram com medo de marcar lances semelhantes àquele que o Abate-Abel não marcou a favor do São Paulo, né? Citando inclusive o caso do Maracanã, que eu falei para vocês aqui agora, e comparando situações de mão na bola em diferentes jogos. Em resumo, o professor Abel Ferreira, com muita melancolia, porque rapaz, eu fiquei com vontade de chorar de ver ontem a entrevista do Abel,
ele expressou muita frustração com a inconsistência da arbitragem brasileira e reforçou que a Libertadores possui critérios mais claros e afirmou que decisões equivocadas no Brasileirão mudaram o rumo do Palmeiras na temporada. Praticamente, ele botou a culpa do Palmeiras não ser campeão brasileiro na arbitragem. Até certo ponto, eu concordo com o Abel. A arbitragem prejudicou muito o Palmeiras. O Palmeiras foi favorecido naquele jogo contra o São Paulo, mas depois de todo aquele bastidor do São Paulo e do Flamengo, vocês vão lembrar que foi uma semana de merda, que todos nós ficamos morrendo de raiva desses caras, porque são hipócritas, tá bom? Porque quando o árbitro erra a favor deles, eles não falam absolutamente nada. Mas aquele erro do Abate Abel naquele clássico contra o São Paulo no Morumbi foi uma putaria dia após dia durante aquela semana, porque aquele árbitro não marcou. E aí aconteceu isso, né? O Abate Abel foi pra geladeira, mas os outros erros de arbitragem que aconteceram em outros jogos tão importantes quanto o jogo do clássico Choque Rei, aí ninguém falou absolutamente nada. Então nesse ponto o Abel até tem razão. Eu ouso dizer pra vocês que não foi a arbitragem que fez o Palmeiras perder o Campeonato Brasileiro, tá, gente? A gente tem que ser sincero. O Palmeiras perdeu pra ele mesmo. Ponto. Esse é o resumo que a gente pode falar aqui. Porque o Flamengo, ele oscilou muito também nessa reta final do campeonato. O Flamengo cansou de dar vantagem para o Palmeiras, perdendo alguns jogos ou empatando alguns jogos. Não à toa, o Palmeiras chegou até a liderar o campeonato algumas rodadas. Mas o Palmeiras, não sei se por ego do treinador, não sei se por estrela de alguns jogadores, né? Seu Flaco Lopes deve ter subido pra cabeça dele que ele é um mestre de fato, e aí tá querendo ser fominha, tá querendo decidir jogos sozinhos, não quer tocar. Esse é um dos exemplos que eu cito pra vocês de outros jogadores aí também que parece que a soberba tá subindo aí pra cabeça, né? O Palmeiras perdeu pra ele mesmo, tá, gente? E aí, resumo da história, de 5 jogos, os últimos que o Palmeiras fez no Brasileiro, só somou 2 pontos. Teve outros clubes do Campeonato Brasileiro que estão lá embaixo, que tiveram uma campanha nesses últimos 5 jogos muito melhor do que o Palmeiras. Ponto. É isso. O Palmeiras perdeu para ele mesmo. O Palmeiras entregou esse campeonato para o Flamengo. Tem todo o mérito do Flamengo também? Lógico que tem. O Flamengo é um time espetacular. Palmeiras e Flamengo são os melhores times que nós temos no Campeonato Brasileiro atualmente, não só de hoje, dos últimos anos. Isso é um fato. Isso é inegável. O Flamengo tem, de fato, o seu mérito por estar na frente do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras facilitou a vida do Flamengo pra caramba. Se o Flamengo já estava oscilando no final do campeonato, o Palmeiras oscilou ainda mais, né, nessa reta final do Brasileirão. E por isso a gente joga a toalha de fato, né? Porque de 5 jogos a gente somou 2 pontos. O que faz a gente acreditar que o Palmeiras vai somar 6 pontos nos próximos 2 jogos que tem, o Flamengo vai perder os 2 jogos. É difícil muito acreditar nisso, né? Então isso era um papo que eu queria ter com vocês. O Palmeiras fez um jogo até interessante ali, até os seus 30, 35 minutos do primeiro tempo, jogando sem um atacante referência nesse jogo contra o Grêmio, o que confundiu um pouco a marcação dos gremistas. Mas, cara, depois do gol de lateral, velho, puta merda... Aí é o seguinte, aí o time do Palmeiras peidou na farofa, né, meu irmão? Pô, tomar gol de lateral é o fim da picada, meu irmão. E ainda do Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha que é pioneiro, ex-Palmeiras ainda, oh meu Deus, tinha que ser com requinte de crueldade. Pioneiro ainda, jogando, né? Esse tipo, repetindo várias e várias vezes esse tipo de jogada, a gente vai e toma um gol dos caras dessa forma. Pra gente refletir um pouco mais, né, sobre esse jogo do Palmeiras. Cara, tem alguns jogadores aí que a diretoria investiu muita grana, mas não é jogador de quilate para jogar no Palmeiras. Desculpa, com todo respeito. Eu tento tomar aqui o maior cuidado para criticar os jogadores, porque eu não sou de perseguir ninguém, eu não gosto, eu não faço isso. Mas, cara, a gente tem que falar a verdade. Ó, por exemplo, ontem o Jaime faz um pênalti infantil, o segundo pênalti lá que culminou no terceiro gol do Grêmio. Isso é um pênalti infantil do Jaime, cara. Infantil. Teve alguns bons jogos pelo Palmeiras esse ano? Não vou me esquecer, eu não vou ser hipócrita também, lógico que teve. A gente elogiou aqui, teve muito boas partidas, algumas, né, pelo Palmeiras, mas é jogador ali, ó, de mediano pra baixo. E ontem pra mim isso ficou claro. Mikael, alguém precisa conversar com o scout do Palmeiras, aqui uma humilde opinião, precisa saber quem é que aprovou esse cara vir pro Palmeiras, tá? Aonde é que viram que o Mikael seria um bom reserva para o Palmeiras? Ontem ficou claro, mais uma vez, o zagueiro inconstante, inseguro,
fraco na tomada de decisão para passar, né, dar os passes para frente. Sinceramente, é um jogador limitadíssimo. Tem muita gente revoltado com o Mikael, falando que nem na várzea esse cara prestaria para jogar. Eu não vou falar isso porque meu pequeno tempo que eu joguei bola na vida, eu não fui aquele exímio jogador. Então eu não sou ninguém para falar do Mikael. Porém, a gente critica olhando de fora como torcedor. Sinceramente, o fim do Mikael, já vou falar para vocês, é jogando em time de Série B para baixo no campeonato, tá? É jogando com todo respeito, inclusive, a esses times que eu vou citar aqui: Atlético Goianiense, Chapecoense, né? Remo. Com todo respeito a essas equipes. O futuro do Mikael é jogar nessas equipes. Ele não vai jogar em outro clube grande aqui no Brasil, mas nunca ele vai jogar. Com todo respeito ao jogador. Ele pode chegar amanhã na Libertadores e fazer um puta de um jogaço pelo Palmeiras e eu torço para que ele faça isso. Mas é muito difícil de acreditar que um jogador, esse zagueiro limitadíssimo, vai fazer algum jogo que vai aí fazer a torcida ficar surpresa. Eu, sinceramente, eu não acredito e eu critico o Mikael desde que ele chegou no Palmeiras. Dei a chance, mas sinceramente, até agora não se justificou o investimento que o Palmeiras fez no Mikael. Essa é a minha opinião sincera sobre o jogador, tá? O Aníbal Moreno chegou no Palmeiras como um baita de um jogador. Jogou muito bem, vestiu a camisa 5 no início, como ninguém, tá? O palmeirense estava alegre com ele, mas parece que subiu pra cabeça, né? É dando cabeçada em jogador do Corinthians na oitava de final da Copa do Brasil. É um pênalti, gente, é um pênalti infantil. O Benedetti já estava na frente do atacante do Grêmio praticamente. Ia conseguir abafar o chute do jogador, ele me chega por trás e me dá uma puta de uma bica na canela do jogador do Grêmio, pênalti pro Grêmio, sabe? Então assim, o Aníbal Moreno já caiu muito de produção no Palmeiras, tá precisando, acho que talvez fazer um tratamento psicológico, não é possível, que tá muito descontrolado e tá prejudicando o Palmeiras. E eu acredito que o Abel já enxergou isso e não tá acreditando muito nesse jogador. O outro, Emiliano Martínez, foi uma grata surpresa, como eu falei em alguns vídeos passados aqui no canal. Jogou bem alguns jogos no início da temporada, mas caiu demais no seu futebol. É jogador que veio do futebol da Dinamarca, né? Jogou aqui, era reserva no Red Bull Bragantino e a gente questionava, pô, o que tá fazendo o Palmeiras indo no futebol da Dinamarca buscar um cara que tava jogando um futebol sem expressão nenhuma? Ele chega aqui, cala a boca de muita gente, inclusive a minha, até tem alguns bons jogos, mas a gente vê no agregado de tudo, de todos os jogos do Emiliano, ele não passa confiança na posição pela qual ele foi contratado. E detalhe, o Palmeiras gastou um bom dinheiro por esses caras que eu tô citando aqui. Facundo Torres, jogador caranguejo, já falo isso aqui, ó, mó tempo no canal, desde lá de abril, alguns caras vêm falar aqui que eu não tenho paciência. É jogador caranguejo, de 100 passes que ele tem pra dar, 99 ele toca pra trás ou ele toca pro lado. Você não vê uma jogada desse cara. Ontem ele teve uma oportunidade pra fazer um gol ali, né, cara? Era só... Ah, velho, até jogador que não é profissional faria um gol daquele, velho. A bola veio pra ele, era só ele ajeitar, não era nem colocar força na bola. Ele me pega e ele me joga a bola lá pro alto e desperdiça a oportunidade, né? Vocês estão... tá ligado no lance que eu tô falando que o Facundo Torres me perde um gol lá, né? Ele fez o gol, sim, do Palmeiras, o primeiro, sozinho, uma dormida da zaga do Grêmio. Uma vergonha o Grêmio tomar um gol daquele pro Facundo Torres, mas o que importa é bola na rede, ele fez, mas também o Facundo Torres só fez o gol. Não fez mais bosta nenhuma pelo Palmeiras no jogo inteiro contra o Grêmio. Eu não entendi porque que o Abel não tirou ele, tá? Porque o Sousa, que é o próximo que a gente vai falar aqui, apesar de não ter jogado absolutamente nada também, eu acredito que o Sousa ainda podia fazer mais calor no jogo do que o Facundo Torres. O Abel, ele me saca o Sousa e deixa o Facundo Torres. Eu sinceramente, eu não consegui entender. Falando de Ramon Sousa, é outro que o Palmeiras paga uma bala nesse cara, mas é uma grana absurda que paga nesse paraguaio e até agora, nada. Sousa, ele tem 2 gols pelo Palmeiras, simpatizo pelo jogador, gostei muito da vibração dele, que ele teve depois do jogo lá que o Palmeiras virou contra o São Paulo, mas sinceramente, cara, é outro jogador limitado, velho. Não dá, se o Palmeiras precisar desses jogadores que eu tô citando pra vocês, acontece o que aconteceu ontem no jogo contra o Grêmio. Não dá pra esperar nada desses caras, tá? Felipe Anderson nunca foi protagonista, tá? Nunca foi aquele jogador que chamou a responsabilidade pra si.
sempre foi um coadjuvante bom, ponto. Né? Um bom coadjuvante lá na Lazio, onde ele era ídolo. Também é outro que está jogando pelo Palmeiras, mas de 10 jogos que ele faz, 1 ou 2 que ele vai bem. Os outros 8 ele vai muito mal, ele não chama a responsabilidade. Maurício, esse aqui me dói criticar, hein, cara? Porque esse cara eu gosto dele, viu? Esse cara eu elogiei demais a contratação dele. Né? Falei muito bem dele aqui e alguns me criticaram por isso no ano passado, mas Maurício se provou um jogador, pelo menos esse ano, jogador para Campeonato Paulista, né? Porque a gente precisa dele em outros jogos e ele não tá aparecendo. O futebol do Maurício tá escondido. E eu acho que ele é um bom jogador, tá? Eu acho que o Maurício tem potencial, só que ele já tá tendo inúmeras chances e tá desperdiçando. Infelizmente, o Maurício não tá atuando muito bem pelo Palmeiras. Me dói falar isso porque eu gosto do jogador, mas eu tenho que ser sincero com vocês. E entre outros, né, gente? Entre outros jogadores aí, Jefité também, sabe? Nada contra o cara, mas o que os scouts do Palmeiras pensam, velho? Pô, nós achamos um cara aqui bom pra... Quem é o cara? O Jefité. Ele joga onde? Ele joga lá no quinto dos infernos que ele joga. Ah, o fulano de tal, ele joga onde Judas perdeu as botas. Em torneios que não tem expressão nenhuma. O Palmeiras acha esses caras, não sei qual que é o filtro que o scout do Palmeiras tem pra fazer isso. E às vezes eu tô botando até a culpa no scout, mas às vezes o scout até seleciona bons jogadores, mas quem bate o martelo é Anderson Barros, Leila Pereira e o Abel Ferreira. Foi com o aval desses 3 que o Palmeiras contratou esses jogadores, nas quais a gente tá criticando agora, que a gente já vai falar lá na frente alguns valores sobre isso, tá bom? Era melhor, em vez de ter gastado toda essa grana que a gente gastou nesses caras e alguns outros, era melhor ter valorizado os meninos da base pra jogar. Você vê o Alan, o Palmeiras não gastou nada com o Alan, ó o Alan. O Alan joga pra caramba, tá jogando muito bem pelo Palmeiras. O Luigi não é aquele maravilhoso atacante, mas é melhor ficar com o Luigi do que gastar uma grana com qualquer bagre por aí, né? Uma grana absurda, inclusive, né? Então, enfim, fica aí o exemplo. O Palmeiras precisou dos seus jogadores que contratou esse ano na reformulação e eles não deram resultado em um jogo simples contra o Grêmio, né? Que não é nada disso, tá, gente? Não é nem aquele clube galáctico que já foi o Grêmio, sabe? O time do Grêmio tá limitadíssimo, brigando para não cair. O Palmeiras ontem salvou o Grêmio, deixando esses 3 pontos para eles. Eles aí agora estão sonhando até com Libertadores, quem sabe depois de ter vencido a gente. Você vê como é que é o futebol, né? É uma vergonha pro Palmeiras, infelizmente. Campeonato praticamente entregue ao Flamengo, matematicamente ainda é possível, mas é difícil acreditar que o Palmeiras vai fazer 6 pontos dos últimos 5, 16 que poderia ter feito e fez apenas só 2 pontos. É difícil acreditar, melancolia total na torcida do Palmeiras. Eu assisto aqui os companheiros aqui do YouTube também que falam de Palmeiras. Rapaz, os caras tá tudo com a moral lá embaixo, ó, tudo desanimado. O que ainda segura a gente aqui é essa final da Libertadores. E é aquilo, vencer essa Libertadores, vai jogar o time de novo lá em cima. Mas se não vencer também, ai Palmeiras, eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Enfim, vamos deixar para projetar esse jogo em outros dias aí. Quero saber a opinião de vocês. Fala do Abel culpando a arbitragem, porque para mim por mais que ele tenha razão até certa parte, é desculpa esfarrapada, tá? O Abel também ele é responsável por essa sequência ruim do Palmeiras. Jogadorzinhos meia boca, fez aí a gente chegar e entregar esse campeonato para o Flamengo. E já que a gente falou da arbitragem, do Abel, e estamos seguindo aqui falando do jogo do Grêmio, uma coisa que pegou aqui foi o que a Leila Pereira soltou em entrevista coletiva, hein, cara? É a primeira vez que eu vejo a Leila meio que dando um tapa de luva no Abel Ferreira. Será que vocês vão entender dessa forma? Olha só, vou contar essa história para vocês aqui agora, para quem não acompanhou a entrevista da Leila essa tarde aí de quarta-feira. A presidente do Verdão, ela falou durante um evento palestrino, no tal do Summit CBF Academy, nessa quarta-feira, dia 26, que não se pode culpar erros de arbitragem pela sequência negativa que deve culminar com a perda do título do Campeonato Brasileiro. Ela foi ferrenhamente direta na entrevista coletiva que o Abel deu, culpando a arbitragem por essa incompetência da gente de não ter marcado pontos aí nessas últimas partidas do Brasileirão. Para a mandatária palestina, a responsabilidade das derrotas do Palmeiras e empates é apenas do Palmeiras e da sua incapacidade. Palavras da Leila Pereira, hein? Rapaz, eu fiquei surpreso quando ela falou isso. A Leila, ela ainda disse que mesmo em caso de derrota para o Flamengo no sábado, a extensão do contrato do professor Abel Ferreira segue nas mãos do treinador que ainda não assinou o documento. E sinceramente, cara,
Ô Abel, tá tão difícil assim decidir se você vai ficar no Palmeiras ou não, Abel? Pô, eu gosto de você. Pô, você fez um puta de um jogo pelo Palmeiras, classificou o Palmeiras para Libertadores. Você tem de fato aí um currículo magnífico. Eu defendo você aqui. Eu vou contra muito da torcida do Palmeiras que vem falar mal de você aqui. Mas tá tão difícil assim assinar esse documento, Abel? O que você tá esperando, Abel? Essa fica a pergunta que eu faço aqui, jogo no ar aí para vocês. Tá esperando perder a Libertadores para falar, não vou ficar? Qual é que é, velho? Tá tão nebuloso essa história aí. Por que esse cara não assinou ainda? Porque a Leila já deu pra ele o que ele queria. Um contrato sem multa rescisória. Eu nunca vi uma coisa dessa, velho. E o cara ainda tá aí fazendo esse banho-maria pra assinar ou não. Pô, sinceramente, a Leila tá tão assim com o Abel Ferreira que ela tá deixando as coisas ir pra frente. E eu acredito que não é assim que a banda toca, cara. O Palmeiras, ele vai pra frente. A gente precisa saber se o Abel vai ficar ou não, até pra gente decidir o treinador que a gente vai ter ano que vem, se vai ser o Abel ou se vai ser outro. Qual é que é? Esse cara vai decidir ficar no Palmeiras lá no último dia do ano de 2025? Qual é? Já pensou, ô Leila, se o Abel chega e fala assim, chuta o balde, fala, não vou ficar no Palmeiras e vai embora? E aí, você vai ficar fazendo o quê, Leila? Vai chupar o dedo? Então, ô Abel, sinceramente, tá na hora de você tomar uma postura pra ver se você assina logo esse negócio ou você solta logo na imprensa que você não quer ficar e vai embora. Sinceramente, eu já tô ficando revoltado com essa história aí. Enfim, é uma opinião que eu dei pra vocês, porque a Leila, nessa entrevista que a gente tá comentando, disse que tá na mão do treinador o contrato de renovação e até agora ele não assinou esse documento. A ideia é que ele aceite, de fato, né, pelo menos na cabeça da Leila Pereira, essa renovação por mais 2 anos com o Palmeiras. A Leila nunca escondeu, todo mundo sabe, o desejo de contar com o português até o final de 2027. A Leila também admitiu, Palestrino, o Palmeiras vive uma fase bem turbulenta, o que me surpreendeu, cara. Me surpreendeu, ela sempre passa a mão na cabeça do Abel, sempre passa a mão na cabeça dos jogadores, mas agora ela meio que... Lógico, foi suave do jeito que ela falou, mas me surpreendeu a postura que a Leila teve nessa entrevista, né? Criticou indiretamente o Abel, a fala dele, criticou o elenco, falou que fomos incapazes, né? Foi incapacidade nossa de não ter vencido esse campeonato. E a equipe tá daquele jeito, né? Já não vence as 5 partidas, como falei pra vocês, e dá adeus pro Campeonato Brasileiro. Nessa mesma entrevista, uma coisa que agora eu critico a Leila, é que ela não tem coragem de criticar a arbitragem brasileira. Vocês perceberam isso? Ela não tem coragem, principalmente em jogos que o Palmeiras foi lesado. Isso pra mim abre um precedente de que a Leila tem interesses na CBF. Tô sendo muito sincero com vocês, tá? Lógico, pode ser legítimo também, não tem nada de errado ela aspirar por coisas melhores na vida, tá? Mas hoje ela tá sentada na cadeira como presidente do Palmeiras. Ela está presidente. Ela não ficará para sempre como presidente. E hoje, como presidente, ela tem que defender os direitos do Palmeiras. E o que ela não faz muito bem, pelo menos na minha visão. Quando é para criticar o Samir lá, a CBF, ela põe um pé atrás e não fala nada, né? Criticou o Abel, né? Preferiu criticar o Abel do que falar de arbitragem. Ela acerta num ponto, mas ao mesmo tempo eu fico percebendo que ela tem muita dificuldade de querer criar rusgas ali, né, com a CBF. Eu acho que ela tem um certo receio, tá querendo aspirar por alguma coisa, né, dona Leila Pereira? Até eu imagino que seja isso, né? Ela não se indispõe com o Samir de jeito nenhum. Do jeito que tá aí, é mais fácil ela tocar o Abel do Palmeiras do que ela se indispor com o presidente da CBF, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né, no histórico que a gente vem visto aí nesse Campeonato Brasileiro. Então tá aí, o que vocês acharam da fala da Leila? Né, batendo de frente com o Abel Ferreira, aí foi questionada também sobre renovação, aí ela acredita sim que ele vai ficar, e o Abel não renovou ainda. Rapaz, tá muito nebuloso essa história, quero saber muito a opinião de todos vocês. E ó, pra gente fechar aqui, a gente continua falando do elenco, tem tudo a ver com o jogo do Grêmio, tem tudo a ver com a história da arbitragem, né, o Palmeiras aí, esse clima de melancolia, clima de velório, por ter perdido esse jogo e, né, praticamente dar adeus ao Campeonato Brasileiro. Tá pipocando algumas informações na internet interessantes pra gente refletir sobre esse elenco do Palmeiras, tá? Eu já adiantei um pouco pra vocês e agora eu vou dar em detalhes. O elenco reserva, né, mais específico do Verdão em 2025, se tornou um marco financeiro no futebol brasileiro. Isso é notório, tá? Avaliado em 406 milhões de reais, conforme apurado por vários portais na internet, o banco de opções montado pelo Palmeiras supera não apenas elencos secundários de rivais, mas também as formações de titulares de grande parte das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com um investimento pesado
e bem distribuído, o Verdão reforça a profundidade do seu elenco e deixa clara a sua estratégia de manter competitividade máxima em todas as frentes, segundo o resumo que eu fiz aqui para vocês. De fato, o Palmeiras está muito bem financeiramente. O problema é como que a gente está gastando esse dinheiro. Boa parte desse valor, Palestrinho, ela foi direcionada para nomes como a gente já citou aqui. Jefité, Ramon Sousa, Facundo Torres, Micael, Emiliano Martinez, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues também tá voltando de lesão. E esse aqui, diferente de alguns amigos, companheiros aqui do YouTube, esse aqui eu me reservo a não criticar o Bruno Rodrigues. Cara, a vida desse cara não tá fácil no futebol e eu não vou cobrar o Bruno Rodrigues. Ponto. Essa é a minha postura, tá? Ele tá no Palmeiras, tudo bem, eu acho que ele tem que ter mais tempo. Eu acho que pra criticar o Bruno Rodrigues, a gente tem que criticar a partir do ano que vem. Esse ano tá sendo um ano de recuperação do cara, velho. Não dá pra ficar exigindo muito do Bruno Rodrigues. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Todos esses jogadores que eu citei pra vocês, eles chegaram ao Palmeiras com alto custo de transferência ou forte valorização no mercado, impulsionado por preços aí do elenco alternativo. Trata-se aí de um grupo que em muitos times da elite nacional seria considerado titular absoluto pelo alto investimento, não pelo futebol entregado, né? Porque se a gente for olhar por futebol, sinceramente, esses caras aí ia estar amargando o banco de reservas em outras equipes do futebol brasileiro também. Quando comparado ao cenário da Série A, o dado impressiona ainda mais a todos nós, né? O banco do Palmeiras é mais caro do que o time titular de pelo menos 15 clubes da competição. Isso evidencia aí o abismo financeiro que o Palmeiras conseguiu construir ao longo dos últimos anos, apoiado numa boa gestão da Leila Pereira, também lá do Maurício Gagliotti e também do Paulo Nobre, né? O Palmeiras vem com uma sequência de boas administrações, isso é maravilhoso, né? E com receitas crescentes e presença constante em fases decisivas de grandes torneios, o que está fazendo os cofres do Palmeiras engordar e deixando muitas equipes com inveja da gente. Porém, quando a gente cita esses caras, Jefité, Ramon Sousa, Facundo Torres, Micael, Emiliano Martinez, é até aqui, tá? Porque o Aníbal Moreno eu acredito que foi um acerto do Palmeiras lá atrás. Eu acho que o Palmeiras acertou, investiu um bom dinheiro no jogador, ele veio e entregou, que sabe jogar bola, mas agora parece que tá precisando apertar as porcas da cabeça um pouquinho o Aníbal Moreno, porque ele anda meio descontrolado, né? Mas até o Emiliano Martinez, a gente se questiona, né, velho? Pô, tanta grana que a gente gastou com esses caras e qual foi o retorno que o Palmeiras teve com eles até agora? Nenhum. Pode dar retorno ainda pro ano que vem? Pode. Futebol é cíclico, né? A gente sempre fala aqui que o mundo da bola ele não gira, ele capota. Esses caras podem ascender no Palmeiras, podem jogar muito bem. Agora, me perdoem pelo meu ceticismo de acreditar que Micael vai ser protagonista do Palmeiras algum dia. Me perdoem o meu ceticismo de acreditar que Jefité vai ser um dia titular do Palmeiras em sequência durante vários jogos. Desculpa, eu não consigo acreditar nisso. Me desculpa o meu ceticismo em acreditar, talvez alguns acreditem aí, que o Facundo Torres vai ser aquele jogador que vai ser, sabe, aquela peça-chave do elenco do Palmeiras para fazer a gente ganhar alguns títulos ano que vem. Sinceramente, eu não acredito nisso. E a gente tá falando, né, falando desses jogadores e de outros mais, de valores que excedem a 400 milhões de reais. Na minha opinião sincera, eu não sou gestor de futebol, esses caras, eu falo com toda humildade, tá? A Leila tem muito mais competência do que eu, o Anderson Barros tem muito mais competência do que eu sou um humilde torcedor do Palmeiras. Mas a minha pequena contribuição aqui, meu pequeno 1% para esse mar, para esse gigante que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, Leila Pereira, Anderson Barros e até o Abel que aprova as contratações. Não seria melhor gastar esse dinheiro que a gente gastou com jogadores mais assertivos, como foi o caso do Vitor Roque, né? Que gastamos uma boa grana no cara, mas vocês viram o retorno que a gente teve durante esse ano com o jogador. Não era melhor, em vez da gente contratar essa bacia de jogadores, Jefité, Ramon Sousa, Facundo Torres, Micael, Emiliano Martinez, não era melhor, em vez da gente contratar esses caras, contratar apenas 2 caras bons de bola e o restante do elenco a gente compor com meninos da base e valorizava os meninos da base para uma futura venda? Essa é a minha humilde opinião,
né? Não quero passar pela autoridade de vocês. Sei que a dona Leila é a presidente, eu sei que o Anderson Barros tá aí como diretor de futebol, tem competência, porque senão não estaria por aí, né? Aí quem quiser discordar que fique à vontade, mas isso aqui é minha humilde opinião. Vocês não poderiam ter pegado essa grana e gastado com 1 ou 2 jogadores e depois ter complementado o elenco com jogadores da base? Porque eu faço a pergunta aqui pra vocês, desculpa aqui a demora do vídeo, tá? Uma pergunta sincera, o que o Riquelme Felipe perde pro Ramon Sosa? Respondam aqui nos comentários. O que aquele menino Gilberto, o Gilberto da base, perde pro Giai? Alguém me responde isso? O que o Benedetti perde pro Mikael, gente? O que o Naves, que foi emprestado, perde para o Mikael? Alguém me responde isso, por gentileza. Se o Naves não perde pro Mikael, se o Benedetti não perde pro Mikael, por que vocês contrataram esse tal de Mikael, velho? Tá, isso serve para outros jogadores. Serve para outros jogadores. Enfim, eu acredito que a postura da diretoria do Palmeiras não foi assertiva. Eu acredito que a gente gastou muita grana, de fato, em jogadores que não vai dar retorno técnico ao Palmeiras. Espero que eu caia do cavalo. Espero que Ramon Sosa e Facundo Torres entrem no próximo jogo da Libertadores e deem a vida e levantem o título do Palmeiras, porque nós vamos ficar muito felizes. E eu vim aqui e peço desculpa sem problema nenhum, mas eu duvido em acreditar que esses caras vão alçar o Palmeiras a ser campeão de alguma coisa. Eu acredito no Flaco Lopes, que já demonstrou, mas tá vacilando também, né? Eu tô acreditando no Flaco Lopes, tô acreditando no Vitor Roque, eu tô acreditando no Veiga, no cara que ele já foi, né? Porque o Veiga tá muito devagar também no Palmeiras. Tô acreditando no Carlos Miguel, que foi contratado. Eu acredito no Gustavo Gomes, acredito no Piquerez, tá? Esses caras que eu acredito que o Palmeiras tem a capacidade de levar, né, e ser campeão da Libertadores esse ano. Porque se a gente for depositar em Ramon Sosa, Mikael, Emiliano Martinez, Facundo Torres, sinceramente eu acho que a gente não levava esse campeonato da Libertadores não. Enfim, falei demais, quero saber muita opinião de vocês. Palmeiras gastando pra caramba, melancolia no Campeonato Brasileiro e até a Leila dando um tapa de luva no Abel Ferreira. Pelo menos foi assim que eu absorvi a entrevista que a Leila deu recentemente, há algumas horas atrás, nessa quarta-feira. Quero saber muita opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. Não esquece de verificar sua inscrição no canal. O seu like no vídeo também é muito importante. Vou ficando por aqui. Papai do céu abençoe muito a vida de vocês. É isso que eu desejo. Volto numa próxima quando tiver notícia. E avante palestra.